Bom dia, um feliz dia. Hoje é terça-feira, dia 7 de maio. Vamos aí estudar e meditar na palavra de Deus. Hoje o tio da lição vai falando: as duas testemunhas são mortas. Nós vimos na lição passada que essas duas testemunhas são o Evangelho, né? Ou seja, são o Antigo e o Novo Testamento. Não é isso? A lição pede para a gente ler Apocalipse 11, versos 7 a 9. E o que aconteceu com essas duas testemunhas que a gente já identificou quem são? A partir do verso 7 ele diz aqui: quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surgiu do abismo pelejará contra elas, e as vencerá e matará, e o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 anos e meio, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Então nós vimos aqui o que aconteceu com essas duas testemunhas, né? Ou seja, com a palavra de Deus, o Antigo e o Novo Testamento. Aqui diz que eles morreriam, seus cadáveres ficariam estirados na praça, muitos os contemplariam, eles não seriam sepultados durante 3 dias e meio. Ok? Bom, nós vimos que a supremacia papal aconteceu no período de 538 depois de Cristo a 1798 de Cristo, quando Roma pagã havia aí ruído. Justiniano, né, entregou aí a autoridade civil, política, religiosa ao Papa Vigílio, e aí começou aí o domínio da Igreja medieval, que foi até esse período que nós falamos, até 1798 depois de Cristo, que foi a supremacia papal. E aí o general francês Berthier, sob o comando de Napoleão, marchou para Roma em 10 de fevereiro de 1798. O Papa Pio VI foi preso e ele é levado aí para a França, onde morreu. Essa data aí marca aí o fim dos 1260 anos da autoridade da supremacia papal, que foi em 1798. Não é isso? Essa verdade do Evangelho foi mantida viva pelo testemunho da palavra, como nós vimos, né? Durante esses 1260 anos a palavra foi pregada, não é isso? Porém, aí desafios ainda maiores ameaçariam aí a verdade bíblica, né? Nós vimos aí no relato de Apocalipse que essa besta ascendeu aí do poço sem fundo, o próprio Satanás, declarou guerra aí contra as duas testemunhas, ou seja, a palavra de Deus, as Escrituras, e ele iniciou os novos ataques aí à autoridade da Bíblia por meio da Revolução Francesa, que começou em 1789. Então, dentro desse período aí que nós vimos de 1260 anos, que começou em 538 depois de Cristo e terminou em 1798, houve aí uma Revolução Francesa que começou em 1789, não é isso? O governo aí estabeleceu aí oficialmente um culto da razão, uma religião ateísta destinada a substituir o cristianismo. Um festival da razão foi realizado em todo o país em 10 de novembro de 1793. Igrejas foram transformadas em templos de razão e a mulher foi entronizada como uma deusa da razão. Bíblias foram queimadas nas ruas, Deus foi declarado inexistente e foi decretado aí que a morte é um sono sem fim, ou seja, todos os ensinamentos contrários à palavra de Deus. Satanás atuou por meio de homens ímpios para matar as duas testemunhas de Deus, ou seja, destruir a palavra de Deus
É isso? Nós vimos lá em Apocalipse 11:8 que fala sobre exatamente isso, que seus cadáveres, né, das duas testemunhas ficaram estirados na praça da grande cidade, que vimos que essa grande cidade atualmente, espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o Senhor foi crucificado, né? O Egito tinha a cultura de muitos deuses que negava o verdadeiro Deus. Você pode ver isso no Êxodo 20, ou melhor, Êxodo 5, verso 2, e Sodoma, que representava aí a imoralidade, não é isso? Então, na Revolução Francesa, essas duas testemunhas de Deus, ou seja, a palavra de Deus, jaziam mortas devido ao ateísmo e à imoralidade desenfreadas, enquanto as restrições normais eram afrouxadas na Revolução e no derramamento aí de sangue, não é isso? Nós vimos também que os corpos dessas duas testemunhas da palavra de Deus não seriam sepultados durante 3 dias e meio, e que a gente sabe que na profecia são 3 anos e meio literais, né? O ateísmo esteve aí no seu auge na Revolução Francesa por cerca de 3 anos e meio. Então, esse período começou em 1793, 26 de novembro de 1793, onde teve seu auge aí, né? Quando um decreto depois de Paris aboliu a religião, em 17 de junho de 1797, data em que o governo francês removeu suas leis religiosas restritivas. Então, esse período aí de 3 anos e meio literais, onde Apocalipse 11:9 diz que as duas testemunhas não seriam sepultadas, durou de 26 de novembro de 1793 a 17 de julho de 1797. É isso? Então nós vemos aqui que o inimigo, ele tenta de todas as formas destruir a palavra de Deus, né? Fazer com que o povo não conheça a verdade, é isso? Mas o que mostra para mim e para você que nós devemos realmente meditar, lutar, orar, para que possamos realmente entender a verdade, proclamar essa verdade, porque haverá um tempo também de perseguição onde as duas testemunhas, né, a palavra de Deus, a Escritura, também vão ser tiradas, né, de cada um de nós, e teremos que estar guardadas em nossa mente, né, nosso coração, para que possamos também, através da palavra de Deus, nesses tempos difíceis, também estar com a verdade inserida na nossa mente, no nosso coração, para falar e instruir sobre essa verdade, não perdemos o foco em Cristo Jesus. Não é isso? Que Deus, né, ilumine a mim, a você, a cada um de nós, para que possamos deixar viva em nossa mente, em nosso coração, a palavra de Deus, para que possamos pregar, para que possamos falar da verdade, para que outras pessoas venham conhecer essa verdade e entregar a vida a Jesus, né? Porque ainda há tempo, a porta da graça está aberta para que as pessoas possam entrar, né? Para que Jesus possa entrar e transformar, né, a cada um de nós. Que Deus te abençoe e te dê aí uma terça-feira abençoada para você e para sua família. É meu desejo, minha oração. Amém.